Arte e estética. Uma das coisas que mais nos chama a atenção da filosofia da arte é a ideia do belo. E o belo, por incrível que pareça, nos remete a quê? A obra de arte. Pessoal, dá uma olhada. O que Botticelli tentou mostrar para nós. Olha, eu vejo o belo nessa obra de arte. O que seria isso? Ou dá uma olhada no que pensou o Rodin quando ele fez essa escultura. Olha, será que eu tenho a experiência do belo ao visualizar? Mas, afinal de contas, o que é o belo? Será que o belo pode ser construído a partir da racionalidade? Isso é, ele pode ser construído racionalmente? Então, eu vou pensar mais ou menos o seguinte. Se o belo pode ser construído racionalmente, existe uma objetividade no belo. Mas o que seria essa objetividade? Vamos fazer o seguinte. Cadê a objetividade aí? Olha essa obra do Picasso. Olha essa outra obra do Salvador Dalí. Cadê a objetividade? Ou sou eu, como sujeito, que capta o belo? Então vou fazer o seguinte. Será que o belo existe em si? Ou ele está nos olhos do observador? Gente, olha só isso. Eu estou vendo então o Michelangelo, a criação de Adão. Será que essa obra de arte é em si mesma o belo? Ou está fundamentalmente em mim? Porque, por exemplo, eu olho agora o Abaporu da Tarsila do Amaral. Onde é que está a beleza? A beleza nos dois? Como é que se dá esse processo? Então nos remete para uma outra questão. Será que o belo é histórico? Isso é, a cada momento o belo é produto, é produzido? Dê uma olhada agora na obra do Cândido Portinari, o Mestiço. Será que tem beleza aí? E essa beleza é histórica? Isso é, ela é pautada pelo período histórico onde ela está situada? Agora, olha uma outra questão a ser colocada. O Duchamp. O Duchamp, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer um movimento chamado Ritmit, e nesse movimento ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar o objeto, ele vai destacar o objeto daquilo que nós vamos chamar de uso habitual do objeto. Vocês já pensaram o que é mais comum que uma latrina? O que é mais comum que uma roda de bicicleta? E uma das coisas mais interessantes, ele leva esses objetos para um museu. Portanto, ele tira a função prática do museu. Então, necessariamente, tudo pode ser estético. Então, portanto, onde é que está a obra de arte? O que é essa obra de arte? Então, portanto, para Duchamp, ela seria um ato mental. O que significa isso? Ela é o resultado de uma escolha. Agora, o que seria o gosto? Quando a gente pensa em gosto, esse cara é de mau gosto, ele é um péssimo gosto. Mas vamos fazer o seguinte, quando ele é de péssimo gosto, então ele vai dizer o seguinte, que a beleza se encontra no olhar, ou de bom gosto. Assim, o nosso feio não é uma produção do real, mas é uma leitura. É por isso que não existe algo absolutamente feio. Sempre vai aparecer quem goste. E como vai aparecer quem goste, o que seria então o gosto? A comunicação com a obra, para além de todo o saber e de toda a técnica. Mas agora vem uma pergunta. A obra de arte serve para alguma coisa? Ela tem algum sentido utilitário de maneira imediata? Não. A obra de arte não serve para nada. Como assim? Nada? Em que sentido eu estou colocando aqui? Que se pretenda moral ou ideologicamente correto. Tá claro? Então a obra de arte, se ela for dessa maneira, ela vai virar o quê? Ela vai virar uma mensagem. E ao virar mensagem, ela não é arte. Então, portanto, ela virou o quê? Panfleto. Agora, vamos tentar pensar o seguinte. A arte é isso. É algo que instiga, é algo que belisca, é algo que nos faz pensar. A partir do século XVIII, a filosofia da arte, ela recebe o nome de estética. Como assim? Vem do grego aesthesis, que significa sensibilidade. Então, portanto, é aquilo que eu vou chamar de conhecimento sensorial. E conhecimento sensorial é óbvio, né? Ele está pautado na experiência. Então, Baumgarten, que forjou esse conceito, ele vai dizer o seguinte, que as obras de arte, elas são criações da sensibilidade. E a finalidade disso é o próprio belo, é a busca, o encontro do próprio belo. E essa vai ser a função da filosofia, a investigação filosófica. E desta forma, a noção de estética está no juízo de gosto.
Mas o que significa isso? Olha, a obra de arte ela é um produto da sensibilidade, correto? Então, portanto, da imaginação e da inspiração do artista. E qual que é a finalidade? A finalidade é a contemplação. Portanto, o artista é quem busca o belo. E o público? Qual é a função do público? O público avalia e faz o julgamento da obra de arte. Por isso que a gente fala em juízo de gosto. Então, portanto, o belo não tem nada a ver com o verdadeiro. Como assim, professor? Não estou entendendo isso. Calma. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a pensar a obra de arte. Você está vendo aí a Mona Lisa do Da Vinci. Vou fazer mais ou menos o seguinte. Essa obra de arte, ela tem uma particularidade, ela tem uma singularidade. Portanto, ela é única. O que significa, então? Que a beleza que está contida nela é universal. Se ela é única, se ela é singular, se ela tem uma particularidade, então, portanto, eu não preciso demonstrar isso. Se eu não preciso demonstrar, ela não está pautada pela verdade, ok? Então, a obra de arte fala por si mesma. Agora vamos fazer mais ou menos o seguinte, vamos adentrar a história da filosofia e vamos para os grandes mestres. Vamos dar uma olhada no nosso querido Platão. Então vamos fazer o seguinte, Platão parte da mesma noção, o primeiro cara a perguntar o que é o belo. Então o belo para ele está ligado à noção de bem, à noção de perfeição, de verdade. Então, portanto, a beleza existe em si mesma. Lembrou, né? Isso, o mundo das ideias. A beleza, então, é em si. Então, a obra de arte, ela não deve, em hipótese alguma, copiar absolutamente nada. Você já pensou? Se eu faço uma cópia dos objetos da natureza, o que implica isso? Que eu estou montando uma cópia da cópia. Portanto, eu estou fazendo uma cópia do mundo sensível. E para Platão, isso é um baixo conhecimento. É por isso que na República, o que ele faz? Expulsa todos os artistas que estão ligados a essa noção de copiar a natureza. Então, portanto, as coisas para Platão são mais ou menos belas conforme a sua participação na ideia de beleza. Já Aristóteles pensa a arte de maneira diferente. Ele fala que a obra de arte é uma criação humana. O que significa isso? Poesis. Professor, o que é isso? Fabricação. Ok? Então, portanto, a arte pode e imita a natureza. O belo, sabe onde está o belo? Aonde? O belo está em nós, porque nós o fabricamos. Em que sentido? As artes, portanto, têm utilidade prática e elas vão completar o que falta na natureza. Como assim? Ela pode abordar o impossível, o irracional, o inverossímil. Como? Olha, a beleza. Para Aristóteles, ela é proporção. Dá uma olhada. Nossa, é o paterno. Exato. Olha as proporções. Olha a ordem. Olha os corpos humanos. A simetria. Portanto, a justa medida. Arte e filosofia. Uma das coisas que chama a atenção da gente é que parece que a obra de arte tem um sentido único, de imitar a natureza. Portanto, ela vai partir da qualidade contida no objeto. Mas a partir do século XIX surge aquilo que a gente vai chamar de romantismo. Mas o romantismo, ele é datado, mas ele vai além da própria data, porque ele é uma postura diante do mundo. Essa postura, ela está baseada na criação e na inspiração, que é obra de quem? Do artista, que vai trabalhar de que maneira? Livre, ele vai criar. Pessoal, dá uma olhada na liberdade guiando o povo. Olha, vocês percebem que tem a liberdade que está à frente do povo. A liberdade é um ser. Olha só o que é essa ideia do sonho, do utópico via romantismo, que vai fazer o quê? Vai separar os seres humanos da natureza. E quem faz isso de maneira espetacular é Kant, porque ele vai buscar a identidade do ser humano totalmente contrária ao reino natural.
Portanto, o reino natural é o reino do quê? Da causalidade necessária. A gente já sabe, né? O necessário é aquilo que é e não pode deixar de ser o que é. Mas o reino humano é totalmente diferente. Nós agimos não por necessidade, mas agimos por finalidade. Portanto, nós somos seres de liberdade. O que seria então o juízo estético para Kant? Onde é que ele está baseado? Onde é que ele se identifica? Onde é que está o belo? A beleza não está na coisa. A beleza não é uma propriedade das coisas, mas ela é um sentimento que é vivido aonde? No interior do sujeito. Portanto, vai causar o que nele? Satisfação. Independente do que? Do desejo ou do apetite, é um sentimento do sublime. Hegel discorda de Kant. Hegel parte de outro princípio. Ele fala do espírito, que é a consciência, que é a capacidade que nós temos de reflexão. Portanto, o mundo ao nosso redor não passa de uma exteriorização da nossa consciência. Ao exteriorizar, se torna o quê? Cultura, se torna o quê? História. Portanto, o real é racional e o racional é real. Nesta afirmação, Hegel vai negar aquilo que nós chamamos de causalidade mecânica da natureza. Então, pessoal, dá uma olhada na Frida Kahlo, o autorretrato. E olha só o autorretrato da orelha cortada do Van Gogh. Vocês estão percebendo que isso não passa de uma exteriorização da consciência. Portanto, o que seria o belo? O belo está no tempo. O belo muda. Portanto, o belo é histórico. Portanto, ele é construção. Como construção, ele carrega junto uma expressão. O que significa isso? A arte como trabalho da expressão. Ela constrói um sentido novo. E esse sentido, o artista, simplesmente ele vai entrar num embate entre o quê? Entre a natureza e a sociedade. Portanto, ele não é mais visto como um gênio criador, solitário, excepcional, que está acima de todos os seres humanos. Mas ele vai fazer o quê? Uma crítica social e uma crítica política. Só para vocês terem uma ideia, é possível então gerar uma obra de arte que seja o quê? Engajada ou comprometida. E para a gente ter uma ideia a esse respeito, vamos dar uma olhada o sentido que é essa expressão, que a arte vai transfigurar a realidade. Eu não preciso nem dizer que essa aqui é Guernica, do Picasso. Então, portanto, toda a obra de arte ela é simbólica. Símbolo significa que une alguma coisa que está separado. E quando ela é de maneira alegórica, o que significa? Que eu estou colocando uma coisa no lugar da outra, para dizer uma terceira. Portanto, essa obra de arte que vai transfigurar a realidade, ela vai me dar acesso ao quê? Ao prazer, ao sublime, ao verdadeiro, à dor, ao terrível. Se vocês conseguem ver tudo isso em Guernica, dá uma olhada como ela tenta sistematizar aquilo que nós ousamos chamar de belo. Mas olha só como a obra de arte vai além daquilo que a gente percebe. Aqui está o brasileiro Augusto Boal, e o Boal é inacreditável. Ele está encenando para o povo simples do interior, ele vai se surpreender quando ele percebe que o povo está percebendo o que ele está contando, a história que ele está narrando. E o povo sobe no palco e começa a encenar, sem saber o que encena. Então, portanto, o Boal vai criar o teatro do oprimido. O espectador vai virar ator e o ator vai virar espectador. Em que sentido? Que a ferramenta desse diálogo é o diálogo em construção, a emancipação. Portanto, aquele que assiste, que encena, se torna o quê? Cidadão. Portanto, ele vai além da apresentação. Portanto, todos os seres humanos são atores, porque atuam, e espectadores, porque observam. Mas algo estranho aconteceu com as artes. Como assim estranhos? Surgiu o que nós vamos chamar de indústria cultural, que transformou o quê? Que transformou tudo que é arte em produto. Portanto, aquilo que é fabricado em série. Como assim? As obras de arte, elas viraram mercadorias. Então, portanto, elas vão perder aquilo que eu vou chamar de expressão. Como assim perder o que vamos chamar de expressão? Porque elas vão se tornar reprodutivas e repetitivas. Portanto, o trabalho de criação vai desaparecer. Então ela vai virar o quê? Evento para o consumo. E a experimentação do novo, daquilo que vai criar,
vai desaparecer também, vai perder, porque vai virar o quê? Moda e consumo. Quem vai dizer essas coisas de maneira tão clara para nós é Walter Benjamin, um filósofo da escola de Frankfurt. Então, vou fazer o seguinte: